Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Celebramos hoje essa grande solenidade que é a encarnação do Verbo, o anúncio do anjo a Maria. Aqui nós vemos nesse dia 25 de março, contando a partir do dia 25 de março até 25 de dezembro, nós temos 9 meses, que é o ponto inicial da obra redentora da humanidade, onde nesse dia de hoje nós celebramos essa obra de Deus na vida da Virgem Maria, onde o Espírito Santo vem como uma sombra, a sombra do Altíssimo, e fecunda a Virgem Maria. E ela ali vai, sim, gerar o Filho de Deus para esta terra. Por isso que hoje, nesta celebração, nós contemplamos esse Evangelho. Um Evangelho que aqui nós temos toda uma estrutura que contrapõe a passagem do pecado original, do diálogo entre Eva e a serpente. E aqui Maria dialoga com o anjo Gabriel. Se nós olharmos bem, assim como a serpente vai ao encontro de Eva e começa a dialogar com ela, aqui acontece que o anjo Gabriel, enviado por Deus, vem para dialogar com a Virgem Maria. Ali nós vemos que essa realidade do diálogo é sempre muito importante, porque toda a obra de Deus acontece através de um ato de liberdade. E o diálogo na Sagrada Escritura representa justamente isso. A capacidade de dialogar com alguém significa a capacidade de liberdade que uma pessoa tem de refletir e de responder aquilo que está sendo ali falado. Por isso que, se nós olharmos, o anjo, quando entra naquele lugar onde Maria está, o anjo ele vai dizer algo muito importante, porque o anjo diz e fala sobre Maria, sobre um aspecto da vida de Maria que é essencial e importante, que é aquilo que é o que Deus conservou em Maria. O que Deus conservou em Maria que Eva havia perdido na antiguidade, porque Deus que preservou Maria do pecado original, conservou nela
tudo aquilo que é a perfeição criacional. Por isso que o anjo entra naquele lugar onde Maria está e vai dizer: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Isso significa, quando o anjo diz alegra-te, cheia de graça, ele está dizendo o quê? Ele está manifestando ali, quando diz alegra-te, significa que ele está chamando Maria a alegrar-se, ou seja, transbordar no Espírito Santo, porque a alegria é um fruto do Espírito. Depois, o anjo diz cheia de graça. Quando o anjo diz cheia de graça, do termo grego kekaritomene, que é o único lugar na Sagrada Escritura que esse termo aparece, ali nós vemos algo muito essencial e importante, porque se Maria está cheia de graça, significa que nela não há lugar nenhum dentro da sua vida interior para o pecado, para a desordem. Aquela que está cheia de graça, ela está protegida e preservada de todas as desordens do mundo e da carne. Por isso que depois também o anjo vai dizer: o Senhor está contigo. Ou seja, porque o Senhor, Deus, é presente na vida de Maria, por essa graça que habita nela, mas também por aquilo que é a vida devocional de Maria, que anda sempre na presença do próprio Deus. Depois nós vemos que Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Veja que aqui o anjo vai dizer: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui o anjo já manifesta a natureza desse menino que vai nascer de Maria. Porque quando o anjo diz ali diante dela, para que ela não tenha medo, porque Deus encontrou graça diante dela, ou ela encontrou graça diante de Deus, e ele vai dizer que ela dará à luz um filho e iria colocar o nome de Jesus. Ele seria chamado Filho do Altíssimo, ou seja, aqui é uma proclamação da natureza divina de Jesus. E depois vai falar também: e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Aqui manifesta a humanidade de Jesus Cristo, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Depois, o anjo ali vai dizer que ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui o anjo ele manifesta que o reino de Cristo, do Filho de Maria, desse Jesus que nasceria, é um reino eterno. E só há alguém que possa ser rei eterno se ele possui a natureza divina, se ele é desde sempre e para sempre. Por isso que aqui nós temos essa grande manifestação daquilo que é a parte essencial da nossa proclamação de fé, né? A nossa fé que está fundada na união das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Depois, Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, Maria ela não tem uma dúvida de fé, mas uma dúvida humana. Por isso que aqui esse diálogo entre Maria e o anjo é um diálogo de edificação. E o anjo Gabriel vai dizer como que aquilo aconteceria na vida dela. E é por isso que ele vai dizer: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Novamente aqui aparece a
proclamação da natureza divina de Cristo. Mas também o anjo diz que a sombra do Altíssimo, ou seja, o Espírito Santo viria sobre Maria. E é esse Espírito que iria fecundar a própria Virgem Maria, para que ela pudesse trazer ao mundo o Salvador. E aqui que nós vemos esse algo importante na nossa vida, porque também Maria, ela é imagem da Igreja. Todos nós precisamos nos abrir a essa ação do Espírito Santo para que esse Filho de Deus possa se fazer carne também na nossa carne. Assim como Maria trouxe no seu ventre o Filho de Deus ao mundo, assim também nós precisamos trazer o Filho de Deus ao mundo através das nossas atitudes, através da nossa vida de união com Ele, da nossa prática do Evangelho. É por isso que no final do Evangelho de hoje, Maria nos traz um grande ensinamento, que é a sua consagração, que deve ser a consagração de todo cristão, de todo discípulo e missionário de Cristo, onde Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa consagração que Maria faz diante do anjo a Deus é uma consagração que todos nós precisamos também fazer, porque todos nós precisamos ser servos do Senhor. E aqui o termo servo, ele significa escravo, porque escravo é aquele que se coloca todo inteiro para realizar a vontade de um outro. Assim deve ser a nossa vida. Todos nós precisamos ser escravos de Deus, escravos da palavra, escravos aqueles que colocam a palavra de Deus, a vontade de Deus em prática e fazem manifestar essa vontade através das atitudes. É assim que nós vamos cada vez mais combatendo o tentador, o mundo e a nossa carne, para que assim possamos verdadeiramente viver uma vida digna de filhos de Deus e assim possamos permitir com que essa festa de hoje, que é da encarnação do Verbo, da fecundidade de Maria, dessa obra do Espírito Santo na vida de Maria, isso possa também acontecer na nossa vida, para que a gente possa olhar a vida de Maria como um exemplo de diálogo com Deus e não seguir os passos de Eva, que dialogou com a serpente e acabou comendo do fruto proibido. Por isso que hoje nós somos chamados a essa reflexão sobre a nossa vida, sobre com quem nós estamos dialogando e principalmente se Cristo está sendo gerado na nossa vida através das nossas atitudes. Sigamos o exemplo da Virgem Maria e possamos, assim como ela, sermos movidos pelo Espírito Santo e permitir com que o Espírito Santo gere Cristo em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.